sentido além da escola, igual eu falar agora, de fazer ele, né, mudar. O desafio está aí também na própria instituição, mas fazer o que a gente tem que... Mas a gente tem que falar sobre isso, né? Levar nos espaços. Na verdade, você fala com o funk mesmo, desculpa. Porque na instituição você não pode falar isso. Se for o funk é proibido, literalmente proibido. É proibido. Então a unidade não libera nada. Eu falo isso porque eu entrei na unidade que eu estou agora, entrei nesse debate com os meninos. A gente entrou no debate e eu fui proibido de abordar isso. Eu levava letras de música e me foi proibido porque funk não pode. Só que ao mesmo tempo que eu fui proibido, você tinha funk rolando às vezes no pátio, enquanto os coordenadores apresentam. Então é uma coisa que a fundação não te libera para fazer esse debate. E os meninos acabam se excluindo ali nesse sentido, porque é uma forma de aproximação. E eu comentei muito isso quando me chamaram nessa direção. É uma forma de aproximar, quando paga a música lá, o cara falou que bateu na namorada porque ela traiu e matou. Aí depois descobriram que ela não traiu e estava grávida. Pô, mas é aquela idade dele, ele vai vir conversar com você, você abre um espaço. Sim. E debate, não pode, é funk. Parece que é tranquiloso, qualquer prática qualquer prática proibicionista, Diego, traz efeitos negativos aos grupos. Não falar sobre determinados assuntos só prejudica. Bom dia a todas, a todos. Bom dia. Bom dia, Alex. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente à influência que geralmente o grupo tem no comportamento desses jovens. Porque, em geral, assim, eles estão pouco individualizados, isso nos ambientes de escola, nas ONGs. O tratamento geralmente é feito muito no coletivo mesmo, como foi dito. E qual que é a sua análise a respeito do comportamento do grupo, a influência do grupo no comportamento dele? É bastante significativo. Inclusive tem algumas coisas que a pesquisa revelou. Por exemplo, os meninos começam a se envolver no tráfico por volta de 11, 12 anos de idade. Sabe onde é as primeiras experiências dos meninos com o tráfico? Em frente à escola. E é muito interessante, porque vocês sabem disso, vocês escutam essas histórias, mas a academia se fecha. E aí quando eu levo esses dados para problematizar com as políticas públicas, os espaços que a gente pode participar, é muito instigante, é muito intrigante. Eu faço parte de um grupo de trabalho da ANPEP, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, e a reunião desse ano foi em Maceió. E eu mandei para... E esse é um trabalho muito interessante, que assim, um dia antes de começar o encontro dos pesquisadores, nós podíamos inscrever trabalhos para fazer na comunidade. Eu falei, poxa, que legal, vou mandar meu trabalho, vou falar sobre o tráfico de drogas. Meu trabalho foi negado. E não foi dito por quê. Quando eu cheguei em Maceió, eu quis saber, mas, o que aconteceu? Está bem escrito? Não é isso. Aqui em Maceió tem um problema muito sério de tráfico nas escolas. Então a gente não está falando sobre isso. Quer dizer, não falar sobre é a estratégia que você utiliza para lidar com a problemática social. Os grupos têm sim um impacto na vida dos adolescentes. E eles começam com atividades bem pequenas no tráfico. Muitos deles estão envolvidos em situação de trabalho infantil, vendendo pequenos objetos no semáforo, por exemplo. E eles passam o dia inteiro para ganhar R$15 vendendo bala. Eles dão um corre e eles ganham 20. Aquilo começa a fazer tanto sentido na vida deles. Então tem a ver com os grupos. Um dos adolescentes que participou do meu trabalho dizia: eu não sei por que eu fui para o tráfico, eu não sei porque eu não precisava, eu tinha tudo em casa. Foi a primeira fala dele. Só que depois, como eu passei bastante tempo com eles, ele não tinha tudo. Porque ele não tinha um pai e uma mãe que era presente na vida dele. Então ele tinha tudo do ponto de vista material, talvez. Ele não era rico não, tá? Mas passava grandes necessidades. Mas um pai muito autoritário, um pai que cobrava muito dele, que transformava a vida dele num caos, assim, né? Então, certamente o grupo tem uma influência muito grande. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia. Professor, tratando da análise que o professor fez com relação ao trabalho, a necessidade do poder, né, com relação ao dinheiro, seria o trabalho uma opção, né, um caminho para esse jovem sair do tráfico, ou não olhar o tráfico como algo atraente? O trabalho que eu digo do ponto de vista de políticas públicas, como a lei da aprendizagem, por exemplo. Eu tenho muitas críticas em relação a essa lei, tá?
porque eu acho que, embora ela seja muito bonita, o desenho dela, o que eu tenho visto é que as empresas, na verdade, a utilizam como mão de obra barata, né? Então, colocar o menino do tráfico para ficar empacotando compra no mercado, pelo menos no interior é assim que acontece, não sei como está aqui, tá? Colocar o menino para empacotar compra o dia inteiro não tem nada a ver de aprendizagem. Ele não está aprendendo nada. É mão de obra barata isso para mim, né? Então, agora, ao mesmo tempo, eu posso até compartilhar com você alguns estudos que eu me aproximei. Eu tenho um texto publicado em 2015, uma revista chamada Nuances, que eu falo sobre o quanto a gente precisa rediscutir as políticas de trabalho infantil. Que a gente diz no Brasil que ninguém pode trabalhar até 14 anos, correto? Ninguém, em nenhuma hipótese. De 14 a 16, na condição de aprendiz. De 16 a 18, que desde que não seja trabalho noturno insalubre, e aí a partir de 18 pode ser qualquer coisa, inclusive insalubre, da maneira com que a lei está estruturada parece que é isso, né? Então é uma política proibicionista do trabalho, porque o Brasil é signatário das convenções da OIT. Só que as convenções da OIT, elas foram estabelecidas por países como Alemanha, Inglaterra, que tem um contexto social de desigualdade. Existe desigualdade social? Existe, mas é numa outra proporção, né? Então, as famílias que eu tenho trabalhado, para elas é impensável imaginar que os filhos só trabalhem depois dos 16. É impensável. Então, eu entendo que o trabalho, a gente precisa de uma discussão muito mais profunda sobre o trabalho infantil. Isso é um problema, porque quando eu sou convidado para falar, principalmente com a turma do judiciário, eles predominam uma visão legalista sobre o trabalho infantil, né? Então, e aí o que eu digo existe um contraponto com a própria perspectiva dos adolescentes, que eles dizem, a coisa que eu mais quero é trabalhar. Não é vocês que trabalham com os adolescentes? Eles não falam isso? Eu quero trabalhar, eu não quero ir para a escola, eu não gosto da escola, né? Então eu acho assim que a gente pode pensar nesse projeto que eu comentei a partir da pergunta dele. Uma das coisas que a gente está tentando fazer é estabelecer parcerias com empresas lá na cidade, Presidente Prudente, mas organizar junto com a empresa a atividade que o adolescente vai desenvolver, que é uma atividade que vai mostrar reconhecimento, que o adolescente vai dizer no final do dia, no final da semana, eu aprendi essa semana. Então não é só gerar renda, né? Não é só a geração de renda, mas é uma renda que é gerada acompanhada de uma qualificação para a vida, né? Agora, falar de trabalho para a vida numa sociedade capitalista é uma utopia, eu sei disso, certo? Só fazer uma adendo, perdão, só mais um minutinho. Nós trabalhamos com aprendizagem, certo. Inclusive dividíamos sábado, fazíamos dupla docência. E uma percepção nossa, que era ponto de discussão, sempre era que, mesmo que esse jovem trabalhasse, às vezes trabalhávamos inclusive na zona oeste, né, ali, região de Pinheiros, Paulista. Sim. Então esse jovem trabalhava em grandes empresas, tinha até uma percepção bacana de trabalho, né, até aquele ideal de grandes empresas e tal, mas ele era muito distante isso dele, e a gente percebia que a instituição não dava apoio, né, um apoio base, e esse trabalho para ele também acabava assim como um mero comprar o tênis. Concordo. Então, eu acho que o trabalho ele deveria ser um pouco mais orientado, um pouco mais direcionado, é isso? Exato, eu entendo da mesma forma que você. Eu acho que não é só colocar adolescentes na empresa, tem vários temas que precisam ser discutidos com os adolescentes, como por exemplo consumo, né? A adolescência, são temas transversais que esses adolescentes não têm muitas vezes espaços de diálogo sobre isso. Não é só trabalhar, porque o trabalho na nossa sociedade está estruturado para a exploração do homem, e os adolescentes vão reconhecer isso, inclusive, né? Que eles trabalham, que eles consomem para continuar gastando, e isso tem, eles entendem, viu? Eles entendem, porque a gente tem oficinas, vários trabalhos muito com resultados muito interessantes em relação a isso. Quando você falou nas atividades do CREAS, né, atividades atraentes aos adolescentes, vou compartilhar aqui duas experiências. Uma no início, quando eu entrei na Fundação, 11 anos atrás, que eu entrei no grupo de apoio, né, o famoso choquinho, que eu fazia monitoramento, e uma semana depois que a unidade tinha sido totalmente destruída,
A gente foi fazer uma visita, eu e uma outra colega, juntamente com o meu supervisor de segurança, e conversando com os adolescentes, né, perguntando o porquê dessa atitude tão, né, drástica de repente destruir uma unidade. A primeira fala é: nós não temos respaldo, né? A direção não dá respaldo para nós, senhora. Aí eu perguntei: o que seria esse respaldo? Senhora, a gente não tem atividade que a gente goste. Aí eu falei: mas qual seria a atividade que vocês gostam? A gente gosta de informática, mas tirou. Aí um rapaz de 16 anos falou: senhora, olha para mim, eu tenho cara de quem gosta de fazer biscuit? Foi bem o que você falou, né? Eu falei: claro, teria que ser atividades que fosse de fato de importância para esse adolescente, para que voltasse então a atenção dele. Em um outro momento, já trabalhando na casa feminina, aí a gente entra na contradição do que a Fundação prega. Prega-se atividades de rap, onde eles trazem atração de rap para os adolescentes, porém o rap não é permitido, pelo menos na unidade feminina. O funk também não era permitido. Porém, eu tive 2 anos atrás uma experiência de trazer o CD da Anitta no final de ano. E eu fui crucificada por isso. Onde já se viu trazer funk para as adolescentes, onde a exploração sexual é tão grande e o corpo delas é visto como um produto. E eu tenho formação pedagoga, eu entrei com o argumento de que talvez as meninas não tenham tido oportunidade de ver o funk numa letra onde coloca a autoestima das meninas, que não sou adepta ao funk da Anitta, porém ela coloca que ela é uma princesa e que o rapaz, para chegar nela, vai ter que merecer. Aí falaram assim: mas isso é muito distante, as meninas não gostam. Hoje, dentro da unidade feminina, já se permite ouvir determinados funks, o funk melody, onde fala da ilusão até, da conquista, do príncipe, né? E a Fundação, eu acho que ainda tem uma mente muito retrógrada em relação a oferecer certas atividades para os adolescentes. Pregam uma coisa e, na verdade, na prática, é muito diferente, é muito longe, né? As meninas com que eu trabalho, a grande maioria, diria 90% da unidade, são apreendidas pelo tráfico. E é esse consumo. Senhora, a gente quer tênis de R$1.000, né? Tem uma menina que falou: senhora, eu me arrependo muito, porque eu quis um tênis de 700, fiz o tráfico, fui apreendida, não tenho o tênis e ainda vou ser internada, porque era uma grande quantidade. Então, assim, a Fundação ainda peca em trazer atividades que se tornem atraentes e significativas para os adolescentes, né? Posso só fazer um comentário bem breve em relação a isso? É muito interessante saber que vocês estão tendo práticas exitosas e bem-sucedidas na Fundação. As críticas que são estabelecidas, elas são válidas, elas são necessárias, e a gente tem que criticar mesmo, porque a gente sabe que não está bom. Houveram mudanças nos últimos anos, da transição de FEBEM para a Fundação Casa? Não dá para falar que não houve, né? Até porque a própria legislação, os documentos que nos guiam, trazem novos indicadores. Então, houveram mudanças significativas, e eu também tenho pensado muito em boas práticas que existem, como o exemplo que você trouxe para a gente. Uma pesquisa que eu gostaria de fazer, ainda bem que a Valéria chegou, que ela já pode até me ajudar a pensar nesse trabalho, é o seguinte: em relação à escola, nós não dissemos que as escolas da Fundação Casa, por vezes, são mais bem avaliadas do que as escolas regulares que eles frequentavam? Uma coisa que eu acho que é importante, eu preciso encontrar professores como vocês na Fundação Casa para perguntar algumas coisas para eles. Então, qual é o desenho metodológico que eu vou propor para a Fundação Casa no ano que vem? Trabalhar com professores que têm práticas bem-sucedidas na Fundação Casa. O que significa? Os adolescentes, nós vamos pedir para os adolescentes indicarem 1 ou 2 professores que eles têm, que são professores que marcaram a vida deles, que são importantes, que são
Então, os adolescentes vão indicar esses professores. E nós vamos conversar, nós vamos fazer uma pesquisa com esses professores, perguntando para eles, por exemplo, qual é a concepção de adolescência? Por que você trabalha na Fundação Casa? O que falta para você melhorar ainda mais a sua prática? Um material coletado como esse, primeiro, vai nos permitir entender um professor que tem uma boa prática, qual foi o processo formativo dele? Foi através dos movimentos sociais? Foi através de uma boa universidade, uma universidade pública que o qualificou? Qual é a compreensão que ele tem sobre adolescente, sobre adolescência? Esse espaço, essa compreensão do que esses professores têm e fazem, acho que vai ser muito positiva para a gente entender novas direções, né, novas perspectivas. Fica aí o convite, se alguém tiver interessado em saber mais dessa pesquisa, dessa proposta, vai ser um prazer trabalhar com vocês. Alex, Chico Greta, eu sou natural de Martinópolis, tá? Muito bem. Conta lá, a represa lá, tem parentes todos, os Greta todos lá na região, são meus antepassados. É o seguinte, a questão do funk, né? Eu estou fazendo um trabalho, eu ainda dou aula, né, para 16 classes no ensino médio. Estou fazendo um trabalho agora, que eu trabalho com cultura e arte, e eles estão fazendo um trabalho com movimentos culturais musicais de juventude. E eles escolhem um ritmo, um estilo, um artista e tudo mais, e vão fazer um trabalho de pesquisa e depois apresentam. E os professores, alguns ficaram sabendo que eu também estou permitindo funk. Nossa Senhora, caiu o mundo, né? Como funk, fazer essa apologia à droga, apologia ao sexo, apologia tal, eu falei, não, vai fazer. Eu falei, desde que o MC ou o artista represente realmente a arte. Eu estou tratando a questão da arte, né? E por que funk não é arte, né? Eu sou fã do Tim Maia, também tratando funk, né? Então eu queria saber o seguinte, como que se você estudou lá, né, essa manifestação, eu vou pra balada, né? Eu nunca fui num baile, num pancadão, mas eu queria saber como que isso representa na vida dessas comunidades. Porque a gente, professor aqui, eu moro em Perdizes, eu sou da roça, mas eu moro em Perdizes, e a maioria dos professores, eu acho, e do Estado também, tem uma visão muito elitista da coisa, né? Nós estamos muito longe disso. Queria que você falasse alguma coisa nesse sentido. Obrigado pela pergunta. Eu tenho um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos na graduação, que é em relação ao que é ser mulher. Você falou das meninas, né? Quando eu pergunto para elas o que é ser mulher, qual é a mulher que vem na tua cabeça? Sabe quais são as mulheres que elas trazem? Eu fiz um projeto uma vez, qual é o nome daquela moça, aquela atriz? Não vou lembrar o nome dela agora. Aquela que fez a novela das Índias lá, Caminho das Índias, alguma coisa assim. Não. Juliana Paz. Eu fiz um projeto há uns 2, 3 anos atrás que eu perguntava assim para as meninas da periferia: o que é ser mulher para você? Elas discutiram entre elas, aí elas recortaram as imagens da Juliana Paz. O que foi muito interessante, porque nós saímos da comunidade para tirar fotografias das mulheres da comunidade, para dizer, quem é a mulher brasileira? A Juliana Paz é uma mulher fabricada, é uma mulher muito bonita, mas é uma mulher que foi produzida pela mídia. O que você está dizendo, por que você me levou a esse pensamento? As festas, esse batidão que a gente olha, o que é isso? A pessoa metendo com esse short curto, fazendo esses movimentos, rebolando, ela não consegue ser a Juliana Paz que a mídia impõe, porque ela não tem dinheiro para ser fabricada. O mais perto que ela consegue ser dessa mulher desejada é através dessas práticas culturais, gente. Porque quando a gente fala no baile funk, no rap, sabe o que a gente está falando? De práticas culturais. Proibi-las não vai ajudar. O que a gente precisa é problematizá-las. Então a gente precisa olhar para... Então tem letras que desqualificam a mulher, que a tornam objeto? Tem. E a gente precisa mostrar para elas o porquê que isso acontece. Estou dizendo para elas, pensando nas meninas. Mas a mesma coisa para os meninos. Sabe uma coisa que eles adoram? Ir para o baile funk de final de semana e pagar uísque. Mas uísque, os meninos de 15, 16 anos querem tomar uísque. Porque adquire um status social para eles. Então, a gente precisa começar a falar em termos na educação e na socioeducação das práticas culturais
que constituem modos de compreensão do mundo que esses adolescentes fazem. Nós também temos isso. Por que a gente troca de carro todo ano? Classe média, né? Porque também tem representações que vão sendo compradas e sendo constituídas. Os adolescentes também fazem isso na periferia. A última pergunta, a gente vai tomar um café, depois a gente volta, que já até passou um tempo aí. Tá bom? Doutor Alex, gostei de tudo que você abordou aí no tema, mas uma frase sua me chamou muita atenção. Quando eu era jovem, né, quero que até criar uma polêmica sadia aqui entre nós agora, e quero a sua análise a respeito da redução da maioridade penal. Esta frase. Tem um debate. Acho que vai falar sobre... Sim, a Jaqueline vai abordar esse ponto. A então... Jaqueline, a palestrante, ela vai abordar o tema específico dela, a minoridade penal. Aí, bom, eu não vou nem me aprofundar, sou completamente contrário, é claro, mas porque entendo que a violência que os adolescentes são envolvidos, no meu caso aqui o tráfico de drogas, que é o que eu estudo, tem a ver com uma matriz estrutural, portanto não está focado no indivíduo. Qualquer política individualista voltada para o sujeito vai negligenciar os aspectos estruturais, que é o que produz a violência. Tá? Mas quero ouvir depois a Jaqueline. Quem é a Jaqueline? A Jaqueline. Eu tô com medo depois dessa sua exploração aí. Vai ser um prazer te ouvir. Não dá conta. Doutor Alex, eu só queria fazer uma colocação sobre essa colocação que o tráfico de droga é importante para o adolescente. Não é pergunta, apenas é que eu vi um debate da PUC há uns 3 anos atrás, com um sociólogo lá do Rio, colocando que o tráfico de droga é um trabalho. Né? Então vem adendar o que você colocou. Porque ele falava do morro ali do Gavião, ele falava os nomes dos morros lá do Rio até, né? E o tráfico de droga é um trabalho. Eu estava no meio de psicólogo, psiquiatra, eu falei, acho que esse cara vai apanhar mesmo aqui. Né? Mas aí ele explicou. Por quê? E eu concordei com ele. Por quê? Porque o governo, né, que é responsável para dar o trabalho, e nós, como sociedade que pensa, não damos o trabalho para ele, mas o traficante dá o trabalho. Então, para essa criança que depois passa a ser adolescente, o tráfico de drogas é um trabalho, sim, porque é o que mais remunera ele, né? Então, a falha está no governo e na sociedade organizada. Obrigado a todos. E aí vamos tomar um café, né, gente? Obrigado, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Atenção, você fica me atrapalhando. Bom, voltando ao segundo tempo, né? Vou chamar a Jaqueline Oliveira para apresentar o projeto dela, uma graduanda pela Faculdade Zumbi dos Palmares. O Alex, eu vou ficar em pé, porque a minha ansiedade vai fazer eu correr da mesa. Bom dia. Bom dia já? Bom dia a todos e a todas. Como o Diego falou, eu sou Jaqueline. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pela participação nesse seminário, que eu acho muito importante. E um espaço bastante interessante, né? Essas 2 palestras que eu tive, meu Deus, nem imaginei. Eu sabia que ia haver coisas boas aqui, porém eu não pensei que a profundidade era tanta. Já disse até para o Diego, eu converso meia hora com o Diego, eu saio diferente já. Né? Que ele tem uma acumulação muito grande sobre essa questão da adolescência. Posso fazer lá dentro? Ela me chamou para ir no gabinete, que ela é assessora de um vereador, e a gente ficou debatendo meia hora sobre da música funk. A gente entrou nesse debate, como ela também tem esse trabalho social, e foi muito bacana. Meia hora de debate sobre a importância da música funk lá. Eu saí transformada nesse dia. Então, eu atuo em movimentos sociais, sou pernambucana, vocês já perceberam, né? Estou em São Paulo há 11 anos
E o ano passado eu me formei em Direito pela Faculdade Zumbi dos Palmares. E o que eu vou apresentar aqui é muito simples. Eu tentei resumir algo que já era simples, que foi a minha apresentação, para que a gente pudesse trocar uma ideia aqui. O debate da redução da maioridade penal, a primeira vez que eu ouvi, eu morava em Pernambuco ainda e vim para um congresso da CONAN aqui em São Paulo. E eu fiquei horrorizada assim, com o debate, né? Porque no momento, isso foi há uns 15 anos atrás. Eu nem sabia que esse debate estava existindo. E aí eu chego aqui no Congresso da CONAN e esse debate, e eu voltei de outra forma. E agora em São Paulo eu me formei e o meu TCC eu fiz tratando isso. Inclusive sofri muito porque eu ouvi tantos outros TCCs que acabou eu ficando confusa. Como é que eu vou fazer, meu Deus? O que é que eu vou colocar de novo nesse TCC? Não coloquei nada de novo, eu só reafirmei algumas opiniões e vamos lá. O título, quando eu coloquei por quê, para quê e para quem, é que, como já foi dito aqui nas duas primeiras palestras, né, das dificuldades que se tem dentro das instituições para fazer um trabalho mais de formação, mais de educação, para emancipar a consciência da população, das pessoas, há um entrave burocrático que não deixa com que essas pessoas possam alcançar. Então, a discussão da redução da maioridade penal também tem essas questões, né? É passada todos os dias, né, agora com menos atenção, mas isso vai voltar, porque sempre vai e volta, é mais de 20 anos que está esse debate da redução da maioridade penal, é passada de forma muito agressiva e de uma forma convincente para a população, porque para eu ou o Alex ou qualquer um da gente entrar na casa de alguém para tratar de qualquer tema, ou do tema da redução da maioridade penal, a gente tem que pedir licença às pessoas. No caso da nossa mídia, que é agressiva, né, ela entra sem pedir licença. Você ligou a TV, é 24 horas fazendo uma campanha contra a juventude, contra os adolescentes. E isso é muito perigoso, né? Daí o sistema cada dia pior, e o sistema carcerário ele não é ruim apenas para o adolescente, ele já é horrível para os adultos. O projeto do sistema carcerário, vocês mais do que eu sabem, foi feito para ressocializar aquele indivíduo que cometeu uma infração, um crime. Porém, não é isso que a gente vê na prática. Então, e esse debate ele vem de forma muito injusta para o povo brasileiro, porque na medida que você encontra com informações 24 horas na sua TV, com informações equivocadas, você se informa com aquele tipo de informação e reproduz. Né? E aí a gente vê em São Paulo 93% da população paulista, né, paulistana, no caso da capital, apoia a redução da maioridade penal. E não sabe o cidadão, né, periférico, que esse também está apoiando, infelizmente, né, ele está dentro dos 93%, que ele será a primeira família a ser atingida, já é atingida, independente desse projeto passar ou não. Então, vai passar. Minha gente, tem que ter cuidado, porque eu sou prolixa demais. E aí, para a gente abrir aqui, eu coloquei um texto do Carlos Ferraz Batista e Manuel Morgado Rezende, que foi os dois psicólogos que eu também estudei um pouco para poder trabalhar o meu TCC. E aí eles colocam, né? Nossa sociedade brasileira está ávida por soluções para resolver as questões da violência. Pensamos que é nesse lugar que reside o risco das pseudo-medidas de caráter mágico, através de atuações imediatistas, acríticas, contaminadas pela perspectiva do bem e do mal. E, é claro, a ilusão da eliminação da angústia individual e coletiva por meio do bode expiatório da ocasião. Neste momento, os menores de 18 anos.
Será que teremos coragem para aprender algo com tantas experiências de crime, castigo, repetição, abandono e desprezo pela ordem social e cultural da condição humana? Né? Enfim, esse é um desafio que as pessoas que têm sensibilidade, que as pessoas que atuam, que se preocupam, vai ter para fazer o enfrentamento. Porque nós estamos, cada dia, né, o projeto político que está sendo implantado no nosso país, e agora no mundo, né? Porque com o Trump lá, meu Deus, às vezes eu penso que eu fui atropelada por um trem, estou em coma, mas eu estou querendo que façam a eutanásia em mim, porque o negócio está feio. Então, com os projetos que estão aí, mais do que nunca, é preciso que a gente vá para... Eu estou falando a linguagem de movimentos sociais, que é essa que eu consigo falar. Que nós descemos as bases, que a gente tem que falar com as pessoas, temos que conversar todo dia, mesmo sendo chamados de chatos, porque sem essa conversa a gente vai repetir mais e mais os equívocos. É um absurdo que esse último processo eleitoral, 96% não foram votar, né, gente? Isso é um absurdo muito grande. Isso significa que a gente ainda está conversando um pouco. Aí eu coloquei aqui basicamente, porque eu vou deixar com vocês o endereço do meu, que está no link do meu TCC, mas basicamente, há mais de 500 anos que a humanidade vem deixando a criança e o adolescente às margens da sociedade e ao mesmo tempo vem criando mecanismos para avançar nessas questões da criança e do adolescente, né, na questão dos direitos humanos. Porém, não basta só criar os acordos, os decretos e as cartas, né? Tem que entrar na prática. E a prática é que é a dificuldade, porque os projetos ainda não são feitos de acordo com... não são feitos com essa intenção. Mas o histórico básico do direito infanto-juvenil foi feito os documentos protetivos da infância e a juventude, ratificados pelo Brasil. Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção sobre os Direitos da Criança, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração dos Direitos das Crianças, Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil e Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Ou seja, por falta de pactos e de acordos, né, internacionais que o Brasil assinou, não é o problema do descaso para a criança e o adolescente. É só uma coisa, essa é a segunda parte. Essa parte aqui, ela é um vídeo que eu acho de 6 minutos. Você tem que me dar uma mexidinha aqui. Segundo a minha filha, eu não entendo nada disso. Mas tem que mexer no mouse. É uma apresentação de 2013, de 6 minutos, que é muito atual, que eu acho que vale a pena. Que eu acho que valeria a pena a gente assistir, né? Inclusive ela fala sobre a Fundação Casa. Oi? Tem um vídeo na Tem. Agora não sei onde ela colocou o pendrive. É um vídeo que talvez, porque aqui a maioria são funcionários da Fundação Casa, né? Não? Meio a meio. Então é importante ver. É um vídeo que saiu em 2013 da Veja São Paulo. Eu sei que a Veja não é lá uma coisa muito boa, minha gente, mas esse vídeo é muito bom, um vídeo que fala sobre a opinião dos adolescentes com relação à redução da maioridade penal, e tem alguns doutrinadores que são contra a redução que também fazem uma certa explicação. Isso aí em 6 minutos. Então é um vídeo que eu acho que seria bem interessante assistir. Passa para a próxima. Mas aí já que não deu, né, porque a tecnologia aqui é terrível comigo, aí a discussão da redução da maioridade penal no enfoque jurídico,
com relação à redução da maioridade penal, existem duas doutrinas. A majoritária é contra a redução da maioridade penal porque trata-se de uma inconstitucionalidade, né? Há um debate muito forte. A doutrina minoritária insiste em dizer que é constitucional, mas não é, porque a nossa Constituição é cláusula pétrea de que a maioridade penal é a partir dos 18 anos. E aí esse debate é muito forte e os legisladores que estão propondo essa redução, que de vez em quando eles levantam lá o monstrinho deles que fica dormindo de vez em quando, eles colocam o seguinte: o que é que eles falam? E se tem capacidade para 16 anos votar, por que não para cumprir para pagar por um crime? E quando você vê uma morte quando morre alguém da classe média alta, foi por isso, Valéria, que eu perguntei, há uma comoção social, né? A mídia explora muito essa questão, e há passeatas, há uma comoção social muito grande. No entanto, todos os dias, pelo menos 3 adolescentes, 3 crianças morrem na violência e a gente não vê falar isso. Pelo contrário, todos os dias nesses jornais, nessa mídia que espetaculariza a violência, a gente vê as crianças e adolescentes sendo chamadas de bandido, e que bandido bom é bandido morto. Mas aí é se for pobre, preto e periférico, né? Portanto, é um debate que, em que pese ter mais de 20 anos esse debate, é um debate que a sociedade ainda não se apropriou, que as famílias brasileiras, as famílias principalmente que vão ser as vítimas desse projeto, não se apropriou desse debate, não consegue acompanhar até que aconteça na família dela. Até que aconteça. E às vezes até acontece e eles acham que foi uma justiça divina, que é triste. Eu ouvi isso outro dia de uma família e eu fiquei muito entristecida, porque a gente é tão enganado que acha que perder um filho na violência, perder um filho na violência foi melhor assim do que ele estar fazendo maldade com outras pessoas, né? Então, ou seja, é terrível. Mas os argumentos favoráveis, eles são fortes e justos, né? Nós temos um sistema, como eu acabei de dizer, um sistema carcerário muito precário que não reabilita ninguém. Vocês da Fundação Casa, que tem uma consciência sensível, né, com relação a isso, que tem um compromisso de realmente reeducar, acabaram de dizer aqui por várias vezes o quanto são impedidos de fazer o trabalho que vocês acham que pode alcançar melhor resultado. E aí várias opiniões já foram dadas, né? O que é que falta mesmo para essa questão para tirar o adolescente da criminalidade? O que é que falta? A criminalidade é uma questão social, várias questões sociais juntas, né? Quem cuida dos adolescentes? Não é o adulto? O adulto que cuida do adolescente, como é que está a situação dele? Se ele está vulnerável, consequentemente, o adolescente fica vulnerável. A falta de programas sérios e de pessoas, de fato, comprometidas com a educação da criança é um problema muito grave que existe há muito tempo e que há uma luta. Não é por falta de luta, há muitas lutas, mas a luta ela é isso, ela é cotidiana, as conquistas elas são lentas. Eu não sei qual a opinião política de vocês aqui em relação aos projetos mais gerais. Agora, até um dia desse, um monte de pobre tinha a possibilidade de entrar na faculdade, né? E aí eu tenho com o golpe dado, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Foi cortar a educação, né?
Foi inventar uma escola sem partido, como se as escolas tivessem partido. Quem serão os primeiros prejudicados? Serão os adolescentes, e os adolescentes da ONU, que a classe alta não vai ter problema nenhum com falta de universidade pública, com falta de acesso às universidades. Eles nunca tiveram problema de falta de acesso à universidade. Então, essa questão da redução da maioridade penal, ela é um crime à humanidade. Os 54 países que fizeram a redução da maioridade penal, com o sentimento de que iriam diminuir a violência, não conseguiu diminuir a violência. Pelo contrário, a violência aumentou. E a Espanha e outro país, que vocês me desculpem, que eu não lembro agora, 2 países já voltaram atrás com relação a isso. Já voltaram atrás porque viu que não era eficaz, que pelo contrário, prendeu-se muitos adolescentes, muita criança e não se resolveu o problema, tudo aumentou. E aqui no Brasil não seria diferente, já que as nossas cadeias, elas são verdadeiras escolas. Do mesmo jeito que uma criança passa a participar do tráfico para poder ter o acesso, tão bem falado aqui, que o Alex falou, para poder se incluir em um determinado grupo, para poder pagar o uísque, para poder ficar bonito, porque as meninas acham que o cara é o cão chupando manga, então aquele aqui é o bom. Do mesmo jeito que isso acontece mais ainda dentro da cadeia, junto com adultos, que seriam os professores, né, do crime, onde eles vão ter que sair, e quando sai de lá, com os adultos já acontece isso, quando sai da cadeia, sai comprometido, se ele quiser sobreviver dentro da cadeia, então, dentro da prisão. Então, o sistema é um sistema muito duro, é um sistema que não ajuda a humanidade, os brasileiros, no caso, a se ressocializar. Não existe, está falido o sistema prisional brasileiro, ele está falido. Isso para os adultos. E para a criança, existem os pontos de resistência, né? que são vocês, e que vocês resistem a um modelo que é colocado para vocês, a um modelo que não ajuda. Vocês tentam resistir ali devagarzinho no trabalho de formiguinha, mas a gente sabe que não ajuda. E com as cadeias, que já são superlotadas, vão estar muito mais lotadas ainda. Então, para quem serve a redução da maioridade penal? Para quem serve? A gente já sabe que em alguns lugares aqui no Brasil existem os presídios privados, né? Alguém vai ganha muito com isso. E não somos nós, não seremos nós. Vai ganhar muito com isso. E para poder ganhar tem que ter o quê? A demanda. Tem que produzir a demanda, então tem que produzir as crianças criminosas para poder elas serem empresas e essas empresas lucrar. Enfim, é tão triste falar disso, né? A redução da maioridade penal é uma tristeza. Eu visitei alguns e quase que eu choro nesse negócio, porque alguns presídios, porque é uma coisa de é um ataque escondido, é um ataque à humanidade escondido, é uma exclusão que eles fazem gravíssima, violenta e de forma descarada, onde se passa a impressão de que é para punir, mas não é, é uma vingança. Muitas das pessoas que apoiam isso é porque se querem se sentir vingados, né? O camarada vai lá para a cadeia, eu vou me vingar, porque ele matou meu filho, porque ele não sei o quê. Então é uma vingança aos adolescentes. Nesse caso, para que serve uma redução da maioridade penal quando o nosso sistema não consegue ressocializar nem os adultos?
que cometem os crimes. Para que vai servir? Porque em vez de construir mais presídios, não se constrói mais escolas? Por que não se faz projetos onde as organizações tratem de fato, onde façam uma educação permanente com as pessoas de organizações, com os funcionários de instituições, com os funcionários da rede prisional num todo, para que a gente possa realmente se ressocializar. Por que é que em vez de isenção de impostos para as grandes empresas que exploram os brasileiros, porque eles dão uma migalha para uma ONG ou outra, ou para uma prefeitura, porque em vez dessa isenção, realmente fazer o que o Alex coloca aqui, que é empregar o cara, mas com dignidade, e não como se ele fosse um ser inferior e ele passar o resto da vida dele pagando por um crime que ele já pagou, de acordo com as leis. Porque o adolescente vai lá, passa 3 anos, paga, e quando sai, parece que ele é um criminoso ad eterno. Independe se ele mudou ou não para a sociedade. Independe se ele aprendeu com o Diego e com os outros funcionários aqui, e que ele terminou o ensino médio dentro da Fundação Casa. Independe para a sociedade, porque a sociedade foi educada a condenar a pessoa ad eterno. Passou por um presídio, passou pela Fundação Casa, ele nunca mais vai ser o mesmo, vai ser outro, ele sempre vai ser um criminoso. Independe. Esse exemplo é cotidiano, esse de que na escola o menino, tudo que acontece lá, a culpa é dele, porque todo mundo sabe que ele veio da Fundação Casa. Pode vir gente de fora que não tem nada a ver com a escola, mas a culpa vai ser dele. Então, a luta pela não redução da maioridade penal, ela precisa ser feita, e aí como movimento social eu coloco muito isso, ela precisa ser feita de uma forma que a gente consiga alcançar as famílias. As famílias, porque as famílias não alcançaram esse debate ainda. Então fica aquele debate terrível, fica aquela propaganda terrível, aquela campanha terrível em todas as emissoras, aqueles canalhas, e desculpe se alguém aqui gosta, mas aqueles canalhas daqueles repórteres, eu não sei nem do nome deles, mas é o gordinho lá, tem outro magrinho, tem outro que é fanhoso. Esses 3 aí fazem uma campanha absurda. E quando é um filho de rico, gente, é tão nítido, quando é um filho de rico, eles falam com todo o respeito do mundo, mas quando é um filho de pobre, pronto. É o bandido, pararam de chamar bandido porque foram alertados pelos direitos humanos. Mas não muda muito. Todo o diálogo que se coloca na TV é incitação ao ódio aos adolescentes. Então isso é muito triste, e precisa de gente que saia de casa bem cedinho no seu sábado, preocupado para discutir esse tipo de coisa todos os dias, e que esse grupo se multiplique. Porque se não for assim, a própria família vai pedir para colocar, como já faz, para colocar os seus filhos nas cadeias. E essa jamais vai ser a resolução do problema. Jamais vai ser. A gente tem 2 leis completamente diferentes. Uma que ajuda a humanidade, uma que ajuda os adolescentes e as famílias, e a outra que prejudica. A que ajuda é o ECA. O ECA é boicotado todos os dias pelos gestores. Todos os dias o ECA é boicotado. E a comunidade diz que o ECA não presta, né? E todo mundo diz que a comunidade não presta, ou que o ECA não presta, que o ECA salva bandido, que não sei o que, que não sei o que. A lei de crimes hediondos nunca diminuiu a quantidade de crimes hediondos. No entanto, ela é ovacionada, tem gente que até quer que fique pior, né? Que tem gente até pedindo pena de morte. Quer dizer, nós temos uma diferença, uma confusão, uma contradição de valores
que não faz parte da história do povo brasileiro. E parece que cada dia está piorando. Parece que cada dia está piorando. Né? Porque por mais que a mídia seja uma mídia terrível, golpista, mas a mídia deixa muito claro que Cunha é ladrão e que não tem nada contra Dilma, por exemplo. Mas é como foi lá atrás, né, na Bíblia, né? Que estava Jesus e Barrabás. E aí o povo preferiu matar Jesus. Então, gente, eu fiz toda essa analogia louca aqui e fui perpassando por isso, porque a redução da maioridade penal é um crime à humanidade, no meu ponto de vista, e de muitas outras pessoas que atuam contra isso. A nossa Constituição não permite, é inconstitucional, mas hoje a Constituição não está valendo mais nada mesmo, então a gente tem que ir numa forma de luta muito mais ofensiva, tem que ir mais para cima, para convencer as pessoas que... Porque isso vai voltar de novo à tona. É porque eles deram uma paradinha, mas logo logo vai vir de novo, que é para terminar o pacote de maldade. Né? Então, é preciso que a gente, eu vou estar sempre à disposição, mas aí, claro, melhor preparada, para que a gente possa discutir isso. A FEPAC, que é a entidade a Federação Paulistana que eu atuo, a gente está fazendo uma programação de seminários e em determinados pontos da cidade. E nesses seminários, com certeza, esse é o debate que a gente quer se aprofundar, trocar muita ideia com a comunidade, que é essa questão da redução da maioridade penal. E sair um pouco dessa questão jurídica, porque essa questão jurídica é uma briga que perdemos tanto. Com relação à redução da maioridade penal, a gente vem ganhando. Porém, a gente está perdendo tanta coisa na área jurídica, que é absurdo até a gente perder, porque a gente agora tem um STF que não é STF. Então a gente não pode mais ir para esse lado, a gente tem que ir vamos salvar nossas crianças, vamos salvar nossos adolescentes. Ou a gente se empodera das informações e chama as pessoas para fazer isso, porque o filho do meu vizinho ele tem que ser considerado como meu filho. Os índios, eles trabalham dessa maneira. As crianças e os idosos é responsabilidade de todos. Então a gente precisa ter esse exemplo para poder a gente ganhar essa batalha. Menos presídios e mais educação. Obrigada. Bom, eu vou iniciar as perguntas. Eu queria fazer uma adendo antes. Quando sair esse hall de palestras, você passa para a gente tem que divulgar aí. O pessoal está indo. Quando você comentou da escola sem partido, uma semana antes de entrar de férias, que eu estou de férias esse mês, que coisa boa, o professor da Fundação Casa ele entrou com esse debate com os meninos, só que era do ciclo 2, lembrando que são salas muito seriadas. Ciclo 2 comporta 6º ano ou 9º ano. E ele me chamou para a gente expor isso para a turma, uma turma de 10 adolescentes. E a gente iniciou dessa forma: querem retirar a filosofia, sociologia, a arte e educação física. E eu fiz a pergunta: por que você acha que querem